em tempo. Iniciaremos nosso evento pontualmente às 10 horas. A primeira parte desse evento, que é o ensino de história em contexto indígena, o desafio da educação do estado de Roraima, ela é composta pela cerimônia de abertura. O senhor Marcelo Macuxi, que seria um representante da Associação São Marcos, não pôde participar, pois teve dificuldade logística devido às fortes chuvas na região da Raposa Serra do Sol. A diretora do Departamento Indígena da Secretaria de Educação do Governo do Estado de Roraima, a professora Jane, se faz presente. Por favor, professora Jane. Então, bom dia. Sou professora Jane Alice Manduca Moreira. Atualmente estou como diretora do Departamento da Educação Escolar Indígena. Fui acadêmica aqui do Instituto Esquirã. Minha formação é na área de CS, licenciada aqui na universidade. Tenho mestrado em educação também pela UFAM, né, Sociedade Cultura na Amazônia. Então, assim, estamos aqui hoje, atualmente, representando a educação escolar indígena dentro do estado, né, trabalhando hoje com 261 escolas indígenas, mais de 19 mil alunos matriculados na rede de ensino, alunos indígenas, mais de 2.018 professores indígenas trabalhando em diversas regiões, né, etnos-regiões. Então, o nosso contexto hoje é voltado à nossa realidade. Sabemos que o estado de Roraima hoje é um estado que abrange os povos indígenas, né, mais de 13 povos, né, que estão aí. E aí a gente realmente tem que valorizar e dar ênfase, né, dentro da educação, para que esse povo realmente seja visto, reconhecido e respeitado. Quando a gente vê um tema como esse, né, dentro da universidade, a gente vê que realmente inicia nas séries, isso tem que iniciar realmente nas séries iniciais. E nós temos leis hoje que valorizam o nosso currículo, né, que assegura esse direito para que a gente possa estar desde o início trabalhando, mas também as portas da universidade tem que quebrar esse paradigma, né? A gente, enquanto povo indígena, quando a gente começou a estudar aqui, dentro desse campo, dentro dessa universidade, nós sofremos preconceito e discriminação. Em 2002, as portas da Universidade do Estado de Roraima eram fechadas para os povos indígenas. E aí a gente vê que a universidade tem que ser um campo aberto, tem que ter um olhar para a diversidade, para o pluralismo, e a gente vê que ainda o Estado de Roraima, onde tem mais de 30% do seu povo indígena, ainda a gente vê dentro das universidades, tanto pública quanto particular, ainda o desrespeito com relação aos povos indígenas. Então nós temos batalhado muito, lutado muito para que a gente alcance esse nosso direito, mas ao mesmo tempo a gente sente que ainda alguns espaços estão fechados para que a gente não alcance essa visibilidade cultural que nós temos, né? Então, eu não vejo que só a gente precise ter garantido no currículo, garantido em leis, se a própria sociedade ainda não quebrou o seu paradigma, o seu olhar para a diversidade cultural do nosso estado de Roraima. Então, é isso a minha contribuição. Então, hoje, trabalhando com a educação escolar indígena, a gente sabe que é um campo que está aberto, estamos lutando para conquistar o nosso direito, e a cada dia a gente enfrenta os desafios dentro da educação escolar indígena, mesmo sabendo que nossos direitos estão garantidos em leis, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um povo que acredita que está crescente, o apagamento não conseguiu com que a gente sumisse,
né? Mas a cada ano a gente vê que o povo está realmente garantindo: eu sou indígena, a sua identidade, o seu valor, a sua cultura. Então, aos povos, principalmente os que ainda não perderam a sua língua, que são os povos ainda da floresta, os ingaricós, né, os patamunas. Então, eles, né, e nós, povos macuxis ou apixanas, que estão mais próximos da cidade, hoje a pessoa pergunta assim: você é indígena? Né? Aí a gente tem que provar que é indígena. Não adianta só a pessoa dizer que é e garantir o seu direito de ser indígena, né? Então a gente precisa realmente combater esses discursos, combater esse racismo, esses preconceitos que ainda existem. Mas é isso da minha contribuição. Obrigado pelo convite. Eu acho que é um tema muito importante a ser abordado, né, trabalhado pela professora. Então é isso que a gente precisa, que realmente a universidade seja um campo aberto para as reflexões. Muito obrigada. Neste momento, com a palavra, a professora mestre, professora do ensino básico, graduada em História aqui pela UFRN, mestre em Sociedade e Fronteira pelo PPG-SOF e representante da Organização dos Professores Indígenas do Estado de Roraima, professora Mávera Teixeira. Gostaria de cumprimentar a coordenadora da Divisão Indígena da DIE. É um imenso prazer participar dessa mesa, juntamente com a senhora. Agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês sobre a questão da educação escolar indígena. Hoje, a coordenadora não pôde estar aqui, em nome da professora Marilé. Também agradecer o convite para debater esse tema que é bem importante para nós, professores indígenas, e falar um pouquinho da organização, que aí tem um longo histórico em defesa dos direitos do território, mais especificamente voltado para os direitos dos professores indígenas, que começa lá em 1985, mas falando um pouquinho dessa obrigatoriedade do professor indígena também conhecer a sua própria história. Então, isso aí, já falando da questão da OPI, ela não pode estar, mas, enfim, representar. Todos os professores podem falar um pouquinho sobre isso, conhecer sua história. Nós sabemos da sua luta, né, em defesa da educação. A atuação começa em 1990, 1995, 99 e tem uma grande importância tanto no cenário da Amazônia brasileira quanto no cenário ao restante do país, que ela é colocada como uma organização que encabeça várias defesas, inclusive nacionais, do Plano Nacional de Ensino, e que hoje ela ainda continua sendo representativa, por isso que ela é importante falar um pouquinho sobre. Agora, voltando para o meu tema, que é a educação escolar indígena. Meu nome é Mávera, esqueci de apresentar, eu sou professora formada aqui em História pela Universidade Federal também. Sou mestre aqui pelo PPG-SOF, Programa de Pós-Graduação Sociedade e Fronteira. Atuei 5 anos em escola indígena e depois logo que eu me formei, mas agora eu estou aqui no colégio militarizado, lá no Pitolândia, que é a Escola Maria de Lourdes Neves. O mestrado ele foi debatido e construído a partir da realidade dos professores que estudam na grande área das ciências humanas, que é lá do Instituto Siquirã, que aí eu faço uma pesquisa voltada para compreender como é que eles abordam a história indígena na comunidade, nas escolas onde eles atuam. E aí nós acabamos encontrando várias questões, principalmente do apagamento histórico que se tem sobre a própria história de cada povo nessa comunidade. E esse tema, o ensino de história em contexto indígena, o desafio da educação do estado de Roraima, é importante, porque ele dá vaga para a gente repensar muitas questões. Por isso que o tema da minha explanação foi ensinar história, onde a história vive, mediação e cultura no chão da escola indígena. Justamente para a gente repensar onde é que está o ensino de história. Será que ele consegue alcançar a realidade das comunidades? E aí, dentro dessa proposta, eu trouxe um pouquinho dessa introdução. O maior desafio do ensino de história em contexto indígena não é apenas metodológico, mas epistêmico. Romper com a lógica colonial de ensinar o tempo, a memória
E isso é uma disputa de currículo que se faz dentro das escolas. Por exemplo, quando você vai discutir currículo, você aponta: ah, eu não quero mais estudar a história do passado, eu preciso de coisas novas. E esse discurso, ele tem acabado gerando um debate que é justamente o debate epistêmico, onde se encontra o conhecimento indígena frente ao conhecimento científico. Será que existe ou não? É o que existe. Essa pesquisa, ela justamente traz isso. Conhecimento científico também estão presentes dentro dos conhecimentos indígenas. Por que você fala isso, professora? Porque realmente a história, ela vai mostrar isso. A sociedade se transforma, o povo indígena também. E dentro dessa teoria histórico-cultural, a gente vai entender que o professor, ele não é um transmissor de conteúdo. Ele é um mediador, constrói ponte entre a cultura acadêmica e a cultura viva da comunidade. Como, por exemplo, eu sou professor de história, vou debater o contexto, a sociedade antiga, os povos antigos lá da Europa. Como é que eu vou fazer para debater a sociedade antiga aqui do Brasil, os povos pré-colombianos, né, sociedade da Amazônia, que a gente vê que tem milhares de anos também que estão aqui? É você saber mediar esse conhecimento, é você partir da realidade local para compreender a realidade global. E fazer isso é um pouco difícil, porque o professor, principalmente de história, e aí está muito no assunto, pensando na minha própria formação, você tem que conhecer a sua história. Se você não conhece a sua história, você é só mais um que vai repetir o livro didático, que vai pegar a história lá de fora, levar para dentro da sua comunidade. Você não vai valorizar o ensino da história local, que é o que acontece muitas vezes. Essa teoria aí que eu me agarro muito é uma teoria da psicologia que visa compreender e explicar a partir da realidade, a partir da formação social do ser humano. E aí eu usei a Teixeira e a Marca justamente para falar sobre isso. A teoria cultural, uma teoria da psicologia, visa compreender e explicar o complexo processo de formação humana, nos permite conceber as professoras e professores de educação infantil como intelectuais cuja função é organizar de forma intencional o processo de formação social da personalidade da criança, como, por exemplo, livros didáticos que vão para escolas indígenas. A criança, você primeiro como professor tem que observar como é que você vai dar aula para as crianças. Aparece lá, o tatu bebe leite, o tatu não bebe leite, o tatu não tem casa, ele mora dentro do buraco, a criança indígena vai identificar isso. E inclusive eles brincam com essa questão. Tem, por exemplo, indústria, nunca vi indústria, como é que eu vou saber explicar de onde é que veio a indústria? Então existem muitas coisas que precisam, é claro que existe, divisão por idade, né? Tem que eles vão aprender, de onde é que eles estão tirando essa ideia. Então vocês precisam saber mediar o processo de formação das crianças. E essa teoria também, qual eu faço uso, ela é resultado de uma interação social e a mediação de instrumentos simbólicos. Por exemplo, a língua, a cultura e a prática. A língua, quando a gente vai, não só o ensino de história, ele está muito ligado à questão de você compreender a realidade social. Por exemplo, a língua indígena. Você tem a disciplina da língua materna, só que você não conversa, você, professor de história, não conversa com a realidade, não conversa com o professor de língua de história ou de língua indígena, você não vai saber mediar o instrumento simbólico. Você vai apenas estar mais de novo sendo aquele professor que vai replicar a história que vem de fora. Cultura e prática. Por exemplo, professor que é do ensino de língua, justamente quando se fala em cultura, ele é muito levado para estar apenas
uma escola, porque eles se sentem parte daquela realidade, se sentem parte da luta. Muito diferente, por exemplo, isso não é por um lado negativo, é claro, uma experiência da Escola Indígena do Camilo Levi, que também eu dei aula lá, e aí eu dava aula de História, Antropologia, tanto para adolescentes como para o pessoal da EJA. E muita gente também que é das outras regiões vai lá para a escola. O desconhecimento histórico da região é muito latente. Por exemplo, eu ia dar aula de História da Amazônia, História da Colonização. Eu comecei com a colonização no Rio Branco, e aí ele pergunta sobre área geográfica, os alunos não sabiam. Contexto da demarcação da terra, onde eles vivem, que é a terra indígena Serra da Moça, também não se tinha conhecimento sobre a história da terra. Isso eu achei muito diferente. Eu falei, como o pessoal que mora dentro da terra indígena fala que a escola é uma escola intercultural, diferenciada, e isso não é uma realidade. E aí foi a partir daí que começa toda uma pesquisa por que isso acontece. E aí a gente vai para um apagamento histórico muito longo, né, da história dos povos indígenas da área do Rio Branco, e isso aparece como uma experiência. E é aí que eu vou começar a pesquisar a história do Rio Branco, trabalhar com eles, e também a questão identitária. Quando eu perguntei numa sala de 20 alunos qual era o povo deles, muito deles estavam envergonhados. A questão de você também ser um professor indígena é você saber que você vai passar por muito momento desconforto, que é a questão de você se reconhecer. Por exemplo, eles não se reconheciam na sala de aula enquanto povo indígena, dentro de uma terra indígena, morando, sabendo que os pais deles são wapichana, sabendo que os avós deles também são, mas eles falavam assim: olha, professora, meu pai é. Aí eu disse, tá, e você? E todo mundo se apresentando, né? Aí tinha também Garicó, tinha Wapichana e tinha Macuxi. Aí ele falava assim, não, minha família que é. Mas eles também eram, mas eles não se reconheciam. Isso dentro de uma escola indígena, que me deixou chocada no momento.
E aí você vê as criancinhas com um brilho de olhar o professor, né, e falar assim, eu também sou professora. E é interessante, porque aí você percebe que os alunos eles conseguem perceber também que o indígena ele pode estar, né, em qualquer lugar, fazendo, trabalhando. E isso é interessante, porque às vezes o imaginário social é que ele esteja lá na terra indígena, fazendo outras coisas. E aí quando ele se vê, ele se percebe também que estão na cidade, que estão aqui, ele se reconhece. E aí a gente percebe um pouquinho do avanço do ensino de história na realidade aqui no estado de Roraima, que é o que nós estamos debatendo. No mais, agradecer a oportunidade de estar aqui. Esse é um pouco dos relatos de experiência, dos caminhos que a gente tem que percorrer até concretizar de verdade e começar a experimentar o ensino de história do chão, a partir do chão da comunidade indígena. Obrigada. Muito boa a palestra, de muita qualidade, inclusive. Né? A professora Mávera, ela é da minha turma, né, de 2010. Isso. 2010 aqui da UFRR, se destacou aí, fez o mestrado. Né? E continua sempre aí pesquisando. Muito bom trazer sempre de volta essas pessoas, né? Ainda mais com temas tão importantes. E a gente vai abrir agora para quem quiser fazer algum apontamento, colocar alguma dúvida. E enquanto isso, eu também faço alguns apontamentos aqui, que eu fiz as minhas anotações também, né? Eu achei muito importante esse ponto do aluno enquanto sujeito histórico. E eu achei mais interessante ainda que o aluno indígena que estuda na capital, na cidade de Boa Vista, ele tem um distanciamento do objeto consagrado, que é a terra. E é esse aluno que mais se identifica, falando, eu sou indígena. Enquanto que o aluno que está dentro da terra indígena, ou seja, pertencente ao objeto consagrado, ele acaba se estigmatizando. Achei interessante essa pesquisa, é um ponto a se levantar. E esse aluno também decorre o que está dentro da terra indígena, né? Eu acabei percebendo também um esvaziamento, um apagamento da identidade por medo da estigmatização, né? Por isso que é importante, inclusive, a experiência da professora Mávera de valorizar a identidade desse aluno por meio da sua história. Né? A história oral, nesse ponto, ela tem profunda importância, porque é a história dos povos originários por meio da tradição. E também, muito importante também salientar o registro da ocupação histórica. Não é? A escola indígena, ela não está lá por acaso. O professor indígena, que também é uma conquista do direito indígena, ele não está lá por acaso. E trazer de volta esses temas são importantes, ainda mais em aulas iniciais, né, de sexto ao nono ano, que é quando o aluno começa a engatinhar ali nos primeiros princípios ali e ter algumas análises um pouco mais profundas. No mais, esses são meus apontamentos. Eu vou abrir para quem quiser tirar alguma dúvida ou fazer algum apontamento. Oi, bom dia, eu sou o Thiago, colega da Mávera também. Pegando nessa toada que o Rafael falou, eu lembrei que se a gente for comparar o IBGE das questão de identificação como indígena, o de 2010, se eu não me engano, está entre 800 mil no Brasil. Já o de 2022 deu um aumento quantitativo para 2 milhões. Eu queria perguntar para a Mávera como ela atribui a esse aumento de identificação, se a história teve um papel importante nisso. Obrigado. Bom dia,
Meu nome é Sérgio Barbosa, sou professor indígena da comunidade Cananê, né, da Escola Estadual do Chauas Cadete. Eu já venho com uma experiência já há muito tempo, né, trabalhando nas escolas indígenas. É muito pertinente o tema que você abordou, professor. E, assim, colaborando com as suas colocações, a gente tem que verificar também que nós, povos indígenas, e professores também, no sentido daquele que está na sala de aula, nós sempre trabalhamos no tempo circular, né? Nós não trabalhamos no tempo linear, porque nós precisamos voltar ao tempo, para a gente verificar justamente isso, a história, esse sentimento de pertencimento étnico, né? Quando se fala em... desculpa, você colocou as suas observações sobre os materiais didáticos, né? Como trabalhar, dizer assim, no chão da escola indígena. A parte do material didático é muito importante, né? Porque até hoje, nós sofremos muito com os materiais didáticos que não estão de acordo com a nossa cultura, digamos assim, né? Então, é muito importante que os nossos materiais que são produzidos aqui dentro da própria universidade, seja o TES, monografias, de alguma forma pudesse chegar através de livros para as nossas escolas, com as histórias indígenas, né? Com as histórias indígenas, com as histórias da formação do povo indígena, a própria história de colonização do estado de Roraima, porque hoje só traz, se você for observar, é só lobo da os povos indígenas tiveram um papel muito importante nesse processo de formação do estado, porque aqui nós estávamos antes, né? E sim, é verdade. Nós, professores, nós temos que partir da nossa realidade para poder atingir esses objetivos com os alunos indígenas, né? Porque não adianta eu falar de outras culturas, de outras populações, se eu não me reconheço, se eu não conheço a história do meu povo, né? Com relação à identidade, né? Já dizia a própria professora Natalina Messias, hoje, se eu não me reconheço como indígena, é muito difícil trabalhar a identidade. Eu falo isso enquanto professor e para professores também que estão atuando dentro de uma escola indígena aqui no estado de Roraima. Sobre a questão do aumento da identificação, e aí nós temos, é claro que a lei, né, 11.645, ela vai contribuir muito, que é o ensino de história e afrodescendência, também história afro e história indígena nas escolas. E quando você vê essa autoidentificação, a gente percebe também a realidade, voltando para as comunidades indígenas e terra indígena, muitas retomadas. Por exemplo, no Ceará, você vai ter vários povos em retomada de território, você vai ter aqui em Roraima também outras terras vindo da retomada. Essa retomada é o reconhecimento que aquele território pertencia a um povo indígena. E como é que você olha para dentro de Boa Vista mesmo e tem povos indígenas fazendo essa retomada de autoidentificação? Muita gente fala que é por conta das políticas de cotas, né? Vai ter concurso, vai ter pessoas para se autoafirmar indígena, vai buscar a sua indigeneidade lá atrás, minha avó era, meu avô era, então vai muito atrás. E eu acho que isso também pode ser colocado, mas muito mais também no reconhecimento da pessoa sobre si, sobre a sua própria história. Eu trabalho aqui na Universidade Federal com a questão da ecoidentificação indígena, que é para identificar justamente o indígena, não para identificar, mas na verdade para coibir a questão o fraude das cotas raciais mesmo. Ele percebe, tem muitos povos indígenas que, enfim, a sua história, eles começam a falar, né?
vai dizer se ela é indígena ou não. Segundo, ela vai ter que comprovar a sua realidade. Por que ela vai ter que comprovar? Porque a gente sabe que existem pessoas que cometem, enfim, fraudes, e aí a pessoa tem que provar a sua ligação com a sua terra indígena. Por exemplo, eu posso passar 30 anos, mas eu vou saber a minha conexão com a minha terra e a conexão com o meu povo, a minha terra indígena. Só que tem gente que já perdeu totalmente o contato com os outros povos. Como é que ele pode se identificar através só da sua autodeclaração? Depois que esse estudo foi feito, desse levantamento da declaração dos povos indígenas, a autodeclaração, vai aparecer muito mais por conta. Também a gente tem que olhar para a realidade. Hoje nós temos deputados indígenas, nós temos advogados indígenas, muito mais professores, as pessoas. Então isso faz com que outros povos indígenas se olhem, igual eu estou falando, da questão da autoestima também. Por exemplo, Rafael falou a questão como é que uma pessoa que não mora em terra indígena, mas ao mesmo tempo se identifica mais que alguém, mas aí existe uma questão multifaceada, que é a questão de que eu não se sentir parte, não quer dizer que ele não se sinta parte ou que ele não se reconheça. É a questão de se olhar e falar assim, principalmente com os preconceitos que vêm de fora. Uma realidade que a gente percebe dos alunos que participam fortemente de protestos, eles são muito atacados. Isso gera também muitas questões de suicídio, a pessoa se desviver. Então, é o quê? É uma coisa que acontece da autoestima assim, ser trabalhada, porque isso vai depois para as escolas, e aí eu vejo muita gente que se aproxima do movimento, que são adolescentes indígenas, jovens indígenas, que vai falar assim, é tão difícil a nossa vida, né, que a gente tem que estar em busca dos nossos direitos, ainda hoje, a ameaça, né, com o que acontece, e isso acontece, a gente pode falar assim, eu não vou colocar uma entonação muito de perseguição, porque a realidade da história dos povos indígenas no Brasil, ela não é uma história linda, ela não é uma história. Eu posso contar a história dos povos indígenas e você perceber que está tudo bem, porque no Brasil a gente tem uma realidade, principalmente aqui em Roraima, né, que é um estado altamente violento contra os povos indígenas, a Amazônia em si. E isso as crianças sentem, os povos indígenas sentem. E aí não quer dizer que ele tenha vergonha ou totalmente vergonha. Existe diferença entre escolas. Tem escolas que vai falar assim, não, a gente vai para cima, né, os professores trabalham numa realidade diferente. E tem escolas que falam assim, não, melhor a gente trazer o conhecimento que vem lá de fora, transformar o nosso currículo, não debater muito essa questão indígena. A gente precisa sim se igualar com as outras pessoas e tal, a partir do próprio currículo, e simplesmente não tocar na história indígena. Isso acontece dentro da história, porque a história indígena ou a história da educação, a educação ela foi uma forma, por muito tempo, de manipulação e de transformar a realidade em outra. E a gente sabe disso. Quem estuda a educação escolar indígena sabe que a educação ela não foi feita para nós, povos indígenas, ela foi feita para transformar a nossa realidade em outra. E a gente sabe disso. Então, mas hoje, a partir da Constituição de 88, nós temos essa prerrogativa de demonstrar que ela foi feita sim, ela pode ser feita a partir da nossa realidade. Essa é a diferença. Você, professor, saber que hoje, a partir de 88, eu tenho a prerrogativa de fazer e conhecer a história dos povos originários, das nossas lutas, das nossas tradições, da nossa cultura, a partir dessa temática que pode ser tocada. E também a gente tem uma outra escola, que é a escola que veio
muito mais por falta também de estudo científico voltado para essas realidades, mas que isso pode ser através dos nossos estudos e que o professor mesmo tem que se pôr. A gente fala assim, vamos pegar os nossos livros, as nossas teses, dissertações para os alunos, e aí parte do professor, porque muitas vezes ele se forma, quando vai para a comunidade ele prefere pegar um livro didático e simplesmente dar aula, ao invés de fazer aquilo que foi pedido lá pelos Charles em 1970, que foi o ensino voltado para a realidade. É isso, gente, eu acho que já me sinto satisfeita em responder essas questões, que é claro, são muitas, né? Ele percebe, falando um pouquinho da identificação, e quando a gente vai ver, está lá em outra questão. Mas eu acho que é isso, Thiago, se está atenta mais nesse sentido. É isso. Dá-se por encerrado nesse momento a palestra inaugural e alguns informes para a tarde. O minicurso Jogos Digitais, ele não vai ser realizado. O professor Erasmo, ele teve problemas familiares. Seria das 14 às 15 horas. O minicurso das 15 às 16 horas, ensinos de saberes indígenas na produção de textos, que é o professor Paulo II, está mantido. Vai ser na sala 2, que é nesse corredor aqui do lado. A sala já está identificada. A palestra Roda de Conversa, a produção do espaço, uma disputa narrativa, ela foi remanejada para o dia 1º, das 15 às 16 horas. Então, à tarde, somente um mini curso e estão todos liberados. Muito obrigado. Só mais uma coisa, assinem a frequência. Às 15 horas, das 15 às 16 horas. Sala 2, aqui no corredor.